Antes de mostrar um diagrama de conjunto das técnicas da estatística descritiva, convém apresentar uma definição mais detalhada da mesma, bem como alguns exemplos. Começando pela definição, a estatística descritiva trata-se de um conjunto de métodos, ou técnicas, ou ainda ferramentas, que nos permitem descrever e sumariar coleções de dados. É claro que essas técnicas se tornam ainda mais úteis quando estamos a lidar com grandes conjuntos de dados. O simples facto de olhar para eles em bruto não nos permite extrair conclusões. Daí que os tentamos resumir e descrever de forma mais direta e sucinta, para conseguir descobrir tendências nesses dados em bruto. Por outras palavras, para conseguir extrair conclusões úteis a partir da coleção de dados aparentemente desconexos. Passando então aos exemplos de métodos da estatística descritiva, eles dividem-se em dois grandes grupos. Por um lado, as representações gráficas, como por exemplo um gráfico circular para apresentar o género sexual dos inquiridos, ou um diagrama de tronco e folha para perceber a distribuição das notas de todos os alunos da turma ou da escola, e ver se há exemplos disto mais adiante. E as representações gráficas, como se costuma dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por isso, essas tais representações gráficas dos dados costumam ser muito esclarecedoras. O segundo grande grupo dos métodos da estatística descritiva são os dados numéricos de sumário ou de resumo, como por exemplo a percentagem de rapazes num determinado curso, a média de idades dos doentes de Alzheimer ou o desvio padrão dessas idades. Com um único valor numérico, por exemplo, média de 68 anos, consegue-se resumir as idades de todos os milhares de doentes que o grupo de estudo possa conter. Passando então ao diagrama de conjunto, vemos que as técnicas da estatística descritiva não só se dividem nas duas categorias já descritas, univariada versus multivariada, como também dependem da qualidade dos dados em análise, se eles são qualitativos, nominais ou ordinais, versus se eles são quantitativos. De seguida, vamos ver exemplos de cada um destes métodos apresentados nas caixas verdes, simplesmente para que saiba que eles existem e se vá familiarizando com os mesmos. Mais tarde, nos módulos da segunda etapa da fase empírica, analisar os dados, voltaremos a abordar estas técnicas, mas na perspectiva de como as aplicar, quer seja realizando-as manualmente, quer seja obtendo-as a partir de um programa informático de análise estatística. Vamos então começar por ver as técnicas que se devem utilizar quando queremos descrever de forma univariada uma variável isoladamente, e essa variável é do tipo qualitativo. Vê-se aqui que devemos apresentar uma tabela de frequências e um gráfico circular ou de barras. Vamos então ver exemplos disso. Uma tabela de frequências, mas não é do que a listagem de todos os valores observados da variável e quantas vezes cada um desses valores ocorre. Neste caso, perguntou-se ao aluno qual era a percentagem de utilização das várias tecnologias que aqui estão. E vemos que o uso da tecnologia é praticamente universal. Portanto, 100% dos alunos utilizavam um computador, 100% utilizavam a internet, quase 100%, 99,2% utilizavam um e-mail e assim sucessivamente. Portanto, em termos gráficos, podemos apresentar ou as contagens ou as percentagens. Em termos gráficos, temos então a possibilidade de apresentar um gráfico circular ou de TART. Aqui temos a distribuição dos alunos por cada um dos 3 cursos. Ou então, se a variável não for nominal, portanto aqui a variável é nominal, portanto é indiferente a ordem porque aparecem as fatias. Se a variável já for ordinal, como é o caso desta, que vai desde o mais baixo desempenho até ao mais alto desempenho, ou se houver vários valores que não se tornem compatíveis com várias fatias numa TART, já devemos apresentar um gráfico de barras. Aqui temos precisamente o desempenho dos alunos no gráfico de barras. Se quisermos escrever uma variável apenas do tipo quantitativo, já devemos apresentar uma tabela de estatísticas e não de frequências, porque não faz sentido, por exemplo, com uma variável do tipo do peso ou da altura, apresentar os valores individuais de cada peso, de cada inquirido, ou os valores das alturas, mas apenas tabela de estatísticas, que vai resumir esses valores todos em meia dúzia de estatísticas, e em termos gráficos devemos apresentar ou um histograma ou um gráfico de extremos e quartis. Vendo exemplos, esta é uma tabela de estatísticas onde aparecem medidas de localização e de dispersão e, por sua vez, as medidas de localização subdividem-se em de tendência central e de tendência não central. Dando exemplos, perguntaram-se as horas de estudo que o aluno dedicava. Em média, isto é uma medida de tendência central, porque olha para o centro da distribuição, vemos que os alunos dedicaram cerca de 25 horas a esta disciplina. Uma outra medida de tendência central é a média parada a 5%.
que faz a média com os 95% de valores centrais, ou seja, retira os valores dos dois extremos, que poderão estar a desviar a média. Vemos que baixou ligeiramente, o que significa que provavelmente há alunos que estudaram muitas mais horas do que a média e que estão a inflacionar a média. Quando retirados da média parada, baixa para 24,6. A mediana também é uma medida de tendência central, no sentido que olha para o centro da distribuição, ou seja, se ordenarmos todas as horas que os alunos dedicaram, a hora que está exatamente a meio são as 24,3. Depois temos medidas de dispersão, porque não basta olhar para o centro. Eu posso ter, por exemplo, uma média de 25 horas de estudo, mas todos os alunos estudaram entre as 20 e as 30. Ou posso ter uma média de 25 horas de estudo e haver alunos que estudaram 5 e outros que estudaram 100. Portanto, isso tem a ver com a dispersão, com a variação. E aí temos a variância, o desvio padrão, que são as principais medidas de dispersão. A variância é o quadrado do desvio padrão, portanto vamos olhar apenas para o desvio padrão. Diz que são 10 horas, o que significa que houve alguma variação em torno da média das 25. Portanto, houve alunos que estudaram muito menos e houve alunos que estudaram muito mais do que as 25 horas. Aliás, o mínimo e o máximo refletem isso. O aluno que estudou menos estudou apenas 4,9 horas e o que estudou mais, quase 68. Portanto, o mínimo e o máximo são medidas de localização, localizam pontos na distribuição de valores, mas de tendência não central. E estas são apenas algumas estatísticas possíveis. Nos módulos da análise de dados, veremos outras que existem. Em termos gráficos, poderemos apresentar um histograma que nos permite analisar a forma da distribuição. Por exemplo, este histograma mostra-nos que existe aqui uma distribuição tendencialmente normal, portanto, há uma curva em forma de sino que se pode imaginar aqui à volta deste histograma. E o que é que isso significa? Que predominam os valores do centro, por exemplo, ter notas entre o 8 e o 12, nesta turma, e escasseiam os valores das caudas, de alunos com notas muito baixas ou com notas muito altas. Tipicamente, este é o comportamento de uma distribuição de Gauss, ou normal. Já os gráficos de extremos e quartis permitem-nos verificar se existem outliers, por exemplo, e também a forma da distribuição, os valores médios e a dispersão. Vamos dar o exemplo. Aqui perguntou-se aos alunos quantas horas é que eles viram os vídeos das aulas, os screencasts. E vemos que no eixo dos y temos essas horas, de 0 até 30, e o gráfico chama-se de extremos e quartis porque apresenta precisamente os extremos. Este traço significa o mínimo, este aqui em cima significa o máximo, não outlier, já vamos perceber isso, e os quartis. Este que inicia o retângulo cor laranja é o primeiro quartil, este traço mais grosso é a mediana, ou o segundo quartil, e este traço que termina o retângulo é o terceiro quartil. Como o próprio nome indica, quartil divide em 4 partes iguais a distribuição de valores. Dando então um exemplo, neste caso o mínimo, prolongando esta linha até o eixo dos y, está mais ou menos ao nível das 1 hora. O aluno que estudou menos viu apenas 1 hora os vídeos das aulas. O máximo não outlier está aqui ao nível das quase 10 horas. Portanto, o aluno que estudou mais estudou 10 horas. Mas existem outliers superiores. Portanto, todos estes círculos e asteriscos designam alunos que se afastaram desta tendência geral. Ou seja, neste caso, que estudaram muitas mais horas, viram muito mais tempo os vídeos do que a maioria dos alunos. Um círculo significa que viram mais, mas não tanto. Um asterisco significa que viram realmente muito mais. E neste caso aparecem aqui estas palavras, uma segunda variável que se junta ao gráfico, que é o desempenho que os alunos acabaram por ter. Por exemplo, este aluno, que é o maior outlier, estudou 30 horas os vídeos e acabou por ter um alto desempenho na disciplina. Portanto, esse estudo foi compensado. Voltando então aos quartis. O primeiro quartil, prolongando esta linha, está ao nível das 3 horas, mais ou menos. Portanto, significa que houve 1/4 dos alunos que estudou até 3 horas os vídeos e houve 3/4 dos alunos que viram mais do que 3 horas os vídeos. A mediana divide em 2 partes, portanto a mediana está aqui ao nível das 3 horas e meia, mais ou menos. Então houve metade dos alunos que viram até 3 horas e meia os vídeos e houve outra metade que viu mais do que 3 horas e meia. E o terceiro quartil diz que 3/4 dos alunos viram até 5 horas os vídeos e 1/4 dos alunos viram 5 horas ou mais. É essa a explicação do gráfico de extremos e quartis. Ele é bastante rico porque nos permite ver 4 tipos de informação. A primeira é em termos médios. Em termos médios, tínhamos visto há pouco que o histograma nos situava aqui na casa dos 10 valores. Neste caso, em termos médios, temos que olhar para a mediana, porque não aparece aqui a média, mas a mediana normalmente é o valor próximo da média, e vemos que, em termos médios, os alunos viram cerca de 3 horas e meia os vídeos. Em termos de dispersão, aqui vemos que varia entre os 3 e os 16 valores, portanto há aqui alguma dispersão. Aqui vemos que varia entre a 1 e as 30 horas, portanto bastante dispersão ainda. E agora este gráfico tem mais 2 informações que pelo menos os outliers do anterior não mostram. Portanto, aqui não aparecem os outliers
aqui sim aparecem os outliers, os valores aberrantes, e em termos de simetria, aqui também vemos se esta distribuição é ou não é simétrica, ou seja, se a metade esquerda é o reflexo, é o espelho da metade direita. Não é perfeita, mas vemos que razoavelmente é. E aqui também podemos aferir isso olhando para a mediana e vendo se ela está equidistante dos dois quartis e equidistante dos dois extremos. Não é o caso, portanto ela está mais encostada à parte inferior, o que significa que predominam os valores mais baixos. Portanto, predominam alunos que viram poucas horas os vídeos. Estes gráficos são bastante ricos por esse motivo. Vemos aqui que existe uma derivação dentro da análise univariada para uma variável quantitativa. E é, eu posso querer mostrar uma variável sozinha, que foi o que eu fiz agora, ou posso querer comparar duas ou mais variáveis no mesmo gráfico, mas não na perspectiva de as cruzar. Por exemplo, aqui temos um gráfico de extremos e quartis para uma única variável, foi o que acabamos de ver, e aqui temos um gráfico de extremos e quartis para duas variáveis diferentes, a ansiedade antes do ensino de cuidados e a ansiedade depois do ensino de cuidados. Eu não estou a cruzar uma variável com a outra, que é o que irei fazer mais tarde na análise bivariada. Por exemplo, eu posso querer comparar a ansiedade, por exemplo, entre as grávidas primíparas e as não primíparas. Aí já seriam duas variáveis em jogo e eu estaria a cruzar a ansiedade ou o tipo de grávida. Aqui não, são duas variáveis diferentes, é certo, mas eu quero apenas compará-las lado a lado e não ver como é que uma varia em função da outra. Portanto, aqui eu vejo claramente que a ansiedade antes estava em níveis mais elevados do que a ansiedade depois. Logo, o que aconteceu entre um momento e o outro, que foi a formação dada às grávidas, fez baixar a ansiedade. Portanto, baixou em termos médios, baixou em termos de mínimo, em termos de máximo, em termos de gráfico como um todo. Eu também posso apresentar essa informação na forma de um gráfico de barras, só que aqui só aparecem os valores médios. Portanto, eu vejo que a ansiedade antes tinha um valor médio de 13 e depois baixou para 9,36. Mas aqui só tem a média, enquanto que aqui tenho os valores médios, dados pela mediana, tenho a dispersão, tenho a simetria e tenho a existência ou não de outliers. E com isto terminamos a descrição das técnicas que se devem utilizar para fazer a estatística descritiva univariada. No próximo screencast vamos ver as técnicas da estatística bivariada e da estatística inferencial.